Olá, pessoal. Eu sou a Valéria Hora, ou simplesmente Vá Hora. Eu te convido a conhecer e a praticar um pouquinho mais das ideias e das lições do livro Um Curso em Milagre. Se você não acompanhou o vídeo 1, 2 e 3, você pode normalmente, tranquilamente, assistir a esse vídeo e estudar juntamente com o seu livro. Pega o seu livro se você tiver. Se não tiver, certamente você vai receber aqui o conhecimento praticamente na íntegra do livro e vai ser muito válido, tá? Isso também não descarta a sua leitura autônoma, mas é sempre bom estudar junto, né? É muito bom compartilhar. A gente aprende muito mais compartilhando do que ficando sozinho. E estamos aqui para essa vivência junto. Então, bora lá. Antes de iniciar a leitura do capítulo 3, vamos rever o objetivo do livro Um Curso em Milagres. O objetivo do livro é lhe proporcionar uma jornada, um processo para você fazer uma reversão no seu modo de pensar. Vai trabalhar na perspectiva da sua mente. Então, a nossa mente, ela tem duas possibilidades. Ou ela cria direcionada pelo nosso ego, ou ela cria direcionada pela ação do espírito. O livro propõe que nós permitamos ser guiados pelo espírito, ou, em outras palavras, pelo ser interior, pela centelha divina e não pelo ego. Isso é possível quando tomamos ciência de que geralmente estamos sendo guiados, estamos sentindo, percebendo o mundo pela perspectiva do ego. Perceber o mundo pela perspectiva do ego é o que o livro chama de ilusão, de aparência, é o não essencial, é o falso, é aquilo que acaba, que é uma situação, que é situacional. Agora, a percepção, você perceber o mundo pela perspectiva do espírito, do ser interior, pela sua intuição, é o criar propriamente dito. É aquilo que é a essência, é o absoluto, porque o nosso espírito, ele tem contato, ele tem comunicação direta com o que transcende, com o todo, com o absoluto. Então, qual é o objetivo do livro? Oferecer para você um processo para que você realmente se permita uma reversão, uma mudança, uma reprogramação da sua mente. Você realmente enxergar nessa perspectiva mais absoluta. Sair do modo de ataque, porque o ego, ele quer proteger você. Então, para te proteger, entre aspas, ele vai querer atacar o outro. E o outro não é um outro, o outro é uma extensão de Deus, assim como nós. Então, o livro, ele também tem essa premissa de que se eu enxergo o outro como estrangeiro, eu estou na visão errada. O outro é uma extensão de Deus também, o outro é meu irmão. Então, que façamos tudo visando, ou melhor, acolhendo o outro como um irmão. Se eu enxergo a santidade em mim, eu tenho que enxergar a santidade no outro também. Então, são estas premissas colocadas em cada atividade, em cada reflexão do livro, o qual ele é narrado na perspectiva de Cristo, de Jesus Cristo. Agora sim, vamos para o primeiro passo, que é a leitura do capítulo. E a segunda parte vai ser a apresentação das 7 atividades dessa terceira semana, ou melhor, desta quarta semana. Uau, um mês já, hein? Finalizando o mês. Capítulo 10 chama-se A Percepção Inocente. Subtítulo: Expiação sem sacrifício. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição, sim.
A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. A declaração, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. O passado mal, entre aspas, nada tem a ver com Deus. Ele não criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria deste modo. Ele não guarda teus feitos maus contra ti. É provável que os guardasses contra mim? Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente de projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou a Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos, se tu o desejas. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo com o teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar e isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Corrigindo, o resultado é o fracasso do aprendizado. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade, e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com a inocência, porque associa inocência com força, não fraqueza. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades. É perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras.
Se podes aceitar esta única generalização, agora não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Conhecendo seu filho tal como ele é, reconheces que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. Subtítulo número 2. Milagres como percepção verdadeira. Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser a sabedoria. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o Deus que cria ou que tu crias com a mesma vontade tem qualquer existência real. Isso então é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem da percepção distorcida. Ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas e o céu. Nada pode prevalecer contra o Filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do sono e lembra-se do seu Criador. Todo o senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da santidade, da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Numa confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Subtítulo 3. Percepção versus conhecimento. A percepção tem que ser endireitada antes que possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. O conhecimento é poder porque é certo, e certeza é força. A percepção é temporária. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, está realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal porque envolve. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de Alfa e Ômega, princípio e o fim. Antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Venha a ser, conhece a Deus e aceite a sua certeza. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás.
Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizestes dele um estranho. Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como ele criou, só pode criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele. Subtítulo 4. O erro e o ego. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo o conflito surge do conceito de níveis. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser ao invés de como é. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto a qual podes ter certeza. Tudo mais aberto ao questionamento. Repetindo, tudo mais está aberto ao questionamento. O ego é o aspecto questionador de ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada com a correção para a mentalidade errada e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. O espírito é incapaz de escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível à mente e inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. Eu fui um homem que se lembrou do espírito e do conhecimento do espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigi o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente, unindo a minha vontade com a do meu Criador. Naturalmente, lembrei-me do espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz, e essa é a tua realidade.
Subtítulo 5. Além da percepção. Eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi um meio para o retorno ao conhecimento, realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá alguma das nossas declarações subsequentes. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Qualquer coisa feita por um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás implicando tacitamente que acreditas na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses em tua mente certa. Conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são o resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. O conhecimento não requer engenhosidade. A oração é um modo de pedir alguma coisa. É o veículo dos milagres, mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possuis. Conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. O conhecimento não requer engenhosidade. Repetindo, a oração é um modo de pedir alguma coisa, é o veículo dos milagres, mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. A declaração, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais e menos. Em todos os níveis envolve seletividade. O que acontece com as percepções? Não existem julgamentos nem nada além da perfeita igualdade? A percepção veio a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida.
toda a verdade é igualmente verdadeira e conhecer qualquer uma das suas partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque o conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu que realmente és um com ele, não precisas senão conhecer a ti mesmo e o teu conhecimento está completo. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. O Espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o seu poder milagroso. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura. A comunhão, não a oração, é o estado natural daqueles que conhecem. Conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro. Subtítulo 6. O julgamento e o problema da autoridade. O julgamento é simbólico porque, além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que julgas a realidade de outros e serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. Tu não tens ideias da tremenda liberação e da profunda paz que vem de encontrares contigo mesmo e com os teus irmãos totalmente sem julgamento. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Quando te sentes cansado, é porque julgastes a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém digno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir a ti mesmo. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque é isso que tens recebido, e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário, ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. A mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. As criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditas que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Tu não usurpastes o poder de Deus, mas o perdeste.
afortunadamente perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize, seja a vontade, em primeiro lugar, o reino do céu. Repetindo, seja a vossa vontade, em primeiro lugar, o reino do céu. E tu terás dito, eu reconheço o que sou e aceito a minha própria herança. Subtítulo 7. Criar versus autoimagem. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso porque, de outra forma, não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na realidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Se Deus conhece suas crianças, eu te asseguro que Ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a própria destruição seria possível? A árvore proibida, entre aspas, foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu livremente às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas podes ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e suas criações não são co-criadores. A crença em que sejam, esta está implícita no autoconceito ou na tendência do ser e de fazer uma imagem de si mesmo. As imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará à vinda do verdadeiro fundamento da vida. E o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Fim do capítulo 3. Agora chegamos na parte 2 do vídeo, apresentando as 7 lições dessa quarta semana. Se você não fizer alguma lição de algum dia, não tem problema nenhum, você faz no dia seguinte, que você se lembrar, perceber que faça mais sentido para você. Mas é interessante você intencionar uma disciplina para você para seguir essas atividades. São atividades que vão favorecer a ter uma mente mais aberta para receber mais respostas, mais visão, compreender melhor a realidade que nos cerca,
além daquela imposta pelo ego. A lição 22, a ideia é: o que eu vejo é uma forma de vingança. Você vai fazer de olhos abertos, em torno de 5 vezes ao dia. Pode fazer um pouco a mais, um pouco a menos. Isso vai da sua intuição, do que for mais significativo para você. Você vai olhar ao seu redor durante 1 minuto, em cada período que você se propor. E ao olhar lentamente para os objetos, para as coisas, para o corpo, você vai dizer: eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Ao final de cada período de prática, pergunte a si mesmo: é esse o mundo que eu realmente quero ver? E qual é o propósito desta atividade? É nos passar a ideia de que temos a tendências de agir, de pensar em forma de ataque. Estamos sempre querendo atacar o outro, nos proteger, né? É a visão do ego. E quando você sai dessa zona de ataque, você permite receber mais e ser mais contribuição para as pessoas, para os lugares que você frequenta. Então essa é a lição 22, anota essa frase para que você não esqueça. Embora também haja mais frases, né? Tem 1, 2, 3, 4, são 5 frases para o dia de hoje, mas a ideia principal é: o que eu vejo é uma forma de vingança, é uma forma do meu ego estar atacando o outro, logo são ilusões. A próxima atividade, a número 23, a ideia é: eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Veja que é uma sequência, uma continuação. Você vai fazer uma parte de olhos abertos e uma outra parte de olhos fechados, vai perceber isso. De 5 a 3 vezes durante o seu dia, ao longo do seu dia. Você vai olhar à sua volta, vai repetir lentamente essa ideia: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. E ao fazer isso, né, você vai repetir isso para você, depois você vai fechar os olhos e vai dedicar mais ou menos 1 minuto a examinar a sua mente, buscando os pensamentos que você considera ser de ataque. À medida que cada um deles cruzar a sua mente, você vai dizer: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre... Aí você cita a situação, ou a pessoa, ou o objeto que você despreendeu uma atitude de ataque. Por exemplo, eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre a atitude inadequada que percebi em fulano de tal. E você vai citando cada um desses pensamentos, fazendo a descrição. Você vai manter em mente cada pensamento de ataque, vai fazer um de cada vez. Ao dizer isso, depois você vai descartar e passar ao seguinte. Durante os períodos de prática, certifique-se de incluir tanto os pensamentos em que ataca quanto aqueles em que é atacado. Então, se você se sente atacado, você cita também tanto os ataques feitos por você, que são as ideias que você tem sobre o outro, quanto, ou da situação, quanto os ataques que você recebe. Tá bom? Mantenha em mente cada pensamento de ataque ao dizer isso, depois descarte e passo o seguinte. Durante os períodos de prática, certifique-se de incluir tanto os pensamentos em que ataca quanto aqueles em que é atacado. Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque ambos são exatamente os mesmos. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Então, a proposta é observarmos que é possível escapar do mundo de ilusões que vemos, indo direto na causa, que são os nossos pensamentos, e atacar e ser atacado advém da mesma fonte. A fonte é a mesma, não há distinção, e isso vamos perceber ao longo da jornada.
A lição 24, a ideia é: eu não percebo os meus maiores interesses. Vai fazer de olhos fechados apenas uma vez ao dia, porque é uma atividade de maior reflexão. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Você vai começar com a repetição da ideia do dia de hoje: eu não percebo os meus maiores interesses. Em seguida, você vai fazer um exame, um autoexame da sua mente em busca de situações não resolvidas. Aquilo que te inquieta, tá? Aquilo que está te preocupando. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que você quer. Reconhecerá com rapidez que tem várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, cite cada situação que te está causando desconforto, preocupação. Depois você vai enumerar cuidadosamente o maior número possível de metas que você gostaria de alcançar diante dessa situação problemática. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação referente, aí você coloca o problema que está te afligindo. Eu gostaria que tal coisa acontecesse, e que acontecesse isso, isso e aquilo. É bom colocar para cada item de problema umas 5 metas que você gostaria que fosse alcançada, tá? E assim por diante. Então, você vai citar o problema, a situação referente a tal situação, eu gostaria que acontecesse isso, aquilo e aquilo outro. E assim por diante. Eu fiz por escrito, você pode fazer mentalmente ou por escrito. E depois de examinar a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida, que passe pela sua mente, diga a si mesmo: eu não percebo os maiores interesses nesta situação. E passe para a seguinte. Então, veja que é só necessário realmente uma vez, porque você vai fazer uma análise e vai descrever as suas metas diante das problemáticas que estão te afligindo nesse momento. E qual que é o objetivo? Reconhecer que você não sabe o que é o melhor para cada situação que você considera precisar resolver. E vai se propor a abrir para receber a aprendizagem. Então, muitas vezes, as metas que você escreveu, que você vai escrever, são metas ditadas pelo ego. E a gente sabe que o mais eficiente são as metas inspiradas pelo ser interior. Então, esta é o eixo, né? A busca de você receber muito mais respostas do seu ser interior do que do ego. Esta é a proposta. A lição 25, a ideia é: eu não sei para que serve coisa alguma. Você não sabe na perspectiva do ego, né? Então, a proposta é aprendermos a fazer perguntas, mas receber respostas do espírito, do ser interior. Então, primeiro você tem que reconhecer isso, que você pode acessar muito mais conhecimento de uma outra fonte, que é a fonte interior. 6 vezes, mais ou menos, com duração de 2 minutos. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje, né? Que eu não sei para que serve coisa nenhuma. Aí você vai olhar à sua volta e deixar seu olhar pousar em cada coisa que, casualmente, sem julgamento, você observar, de perto ou de longe. Importante ou sem importância. Humano ou não humano. Com os seus olhos em cada sujeito selecionado, então vai ser de olhos abertos, né? Você vai dizer: eu não sei para que serve este micro-ondas, eu não sei para que serve tal pessoa, eu não sei para que serve esta parede, eu não sei para que serve este carro, e assim por diante. Diga isso de maneira bem lenta, sem deslocar os seus olhos do sujeito até que tenha completado a declaração referente a ele. Passe então para o próximo e aplique a ideia de hoje como antes. E isso vai permitir que você abra sua mente para ver além de suas experiências passadas. Porque quando você diz eu não sei para que serve tal coisa, você não está preso à experiência que teve com determinado objeto, situação ou pessoa.
Uma situação passada não define o que vai ser. Passou, já foi. Então, é interessante esse exercício, né? Porque vale. Lição 26, a ideia é: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Vai fazer de olhos fechados, em torno de 6 vezes no dia. Eu confesso que eu faço umas 3, mas se você conseguir fazer 6, parabéns. 2 minutos devem ser dedicados a cada período. Embora o tempo ele possa ser reduzido até 1 minuto se você se sentir desconfortável. Comece com a repetição da ideia do dia. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Em seguida, feche os olhos. Então, vai ser uma parte aberta e uma parte fechada. E faça uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. A inquietação ela pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenta ser recorrente em seus pensamentos durante o dia é sujeito adequado. Não será capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deve dedicar a cada um mais tempo do que o usual. Então, a ideia é não fazer uma lista imensa para que você possa dar uma dedicação para cada ideia. A ideia de hoje deve ser aplicada como se segue. Primeiro, você vai citar a situação. Eu estou preocupada com a situação X. Veja, na atividade anterior, você citou a preocupação e as metas que você gostaria que acontecesse. Agora não, você vai citar o que te atormenta esse problema e com a possibilidade de vir acontecer alguma coisa, ter uma consequência que você não queira. Então já é diferente. A ênfase lá no outro, a meta aqui, são as consequências negativas. Negativas, entre aspas, né, na nossa visão. Então você vai citar: eu estou preocupada com situação X, com a pessoa Y, com tal comportamento e assim por diante. Em seguida, você vai rever todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, aflição, irritação, referindo a cada um de modo bem específico, dizendo: tenho medo de que aconteça tal coisa. Tenho medo, por exemplo, faz de conta que você esteja com as prestações da casa atrasada. Então, eu estou preocupada com os atrasos das prestações da casa. Eu tenho medo de que ultrapasse 3 parcelas. Eu tenho medo de que eu perca meu imóvel. E assim por diante. É muito mais fácil examinar por completo algumas poucas situações do que tocar em um número maior. Então, selecione poucas, não muitas. Depois de ter citado cada resultado do qual tenhas medo, diga a si mesmo: esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Essa atividade 26 também é muito importante você fazer uma autoterapia, né? Você vai citar tudo aquilo que te dá medo em situações X e Y e você vai perceber que, na verdade, o medo é um ataque contra você mesmo. O medo vai lhe causar a invulnerabilidade, quer dizer, a perca, o não aproveitar da sua invulnerabilidade. Porque ninguém, nada pode tirar sua paz real, sua plenitude, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Tudo aquilo que é realmente essência, tudo aquilo que realmente vem do Criador, nada pode ser tirado de você. Se é tirado, é porque é falso, é porque é ilusão. É essa dinâmica, então, que é proposta. Depois de ter citado, né, cada um, você vai repetir a ideia do dia. Esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclua cada período da prática,
repetindo a ideia lá principal, né? Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Minha invulnerabilidade. Então, printa essa tela ou você acessa o quadro que eu vou deixar em PDF com todas essas lições para que você possa compreender, reler cada uma por vez. Não tente entender todas de uma vez só. Você pode conhecê-las todas hoje, mas cada dia você visite lá a planilha, ou o seu livro, o seu e-book, ou printa essa tela, mas vale a pena fazer. Em especial aqui, ó, esse 26. Todas as lições são importantes, né? Mas algumas se destacam mais que as outras, e depende também do momento que estamos vivendo. A lição 27, você já vai se abrir, ó. Veja, você se libertou das metas limitantes que o nosso ego propõe, porque, na verdade, outras possibilidades existem, às vezes respostas muito mais eficientes do que aquelas que temos na mente. Quando você se permite, se abre para as possibilidades, você pode ter uma ação inspirada e uma tomada de atitude mais efetiva. Quando você está mais leve, você se abre, você não fica fechada achando que é o dono da verdade que sabe tudo. Você permite receber essa inspiração. Então, você deixou as metas, você sabe que bom que você tem essas metas já descritas, mas você tem as possibilidades muito mais infinitas e abundantes. E você também ficou mais leve, citando os seus medos e percebendo que tais medos estão atacando, estão lhe permitindo a ficar na sua invulnerabilidade, porque nada pode nos atacar, a não ser que nós deixemos a brecha. Então aqui vem, olha, o passinho já em direção, rumo às respostas. A sua disposição, a sua prontidão para ver além. Então a declaração, a ideia do dia é: acima de tudo, eu quero ver. Várias vezes você vai fazer isso ao dia, não é só uma vez não, tá? Ela deve ser usada pelo menos a cada meia hora ou menos, se possível, 15, 20 minutos. Eu fiz a cada meia hora. Há alguns momentos que eu esqueci, né? Então houve alguns momentos que eu esqueci, mas vida que segue. Quando eu lembrava, opa, deixa eu fazer. Acima de tudo, eu quero ver, né? Declara para você ali. Então, é algo que pode ser feito aí mentalmente para si, mesmo diante de uma situação que você está conversando com alguém, fazendo alguma coisa, mas cabe ali aquele pensamento, né? Antes de tudo, acima de tudo, eu quero ver. Deve ser usado, né, a cada meia hora ou menos. É recomendável que, ao acordar um pouco depois, você já estabeleça um intervalo de tempo definido para o uso da ideia e que tente aderir a isso ao longo do dia. Dependendo da situação do momento, pode repetir uma frase curta para si mesmo, né? Falar só para você ali. E agora, opa, a 27, já vimos, né? Agora é a 20, deixa eu passar para a próxima. A lição 28. Essa aqui, olha, a 26 e a 28 são lições muito especiais. Essa 28 aqui é uma continuação da 27. Se eu fosse você, eu faria. Não deixaria de fazê-la. Ela é espetacular. Você vai perceber ao fazê-la. Lição 28. A ideia é: acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Vai fazer em torno de 6 vezes ao dia e a prática vai durar em torno de 2 minutos. A ideia para o dia ela é declarada em primeiro lugar. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. E em seguida, aplicada a qualquer coisa que você for ver ao seu redor. Então, você vai fazer isso mentalmente, né? Ou pode falar em voz alta, dependendo da situação em que você se encontrar. Os sujeitos, né? Seja objeto, situação, pessoas, não só devem ser escolhidas ao acaso, como também a ideia deve ser aplicada a cada um com a mesma sinceridade, numa tentativa de reconhecer o valor igual de todos na sua contribuição
para o teu modo de ver. E essa atividade, ela favorece a não nos limitarmos aos os sujeitos, né, aos nossos propósitos e julgamentos, mas fazer perguntas para receber respostas. Então, eu não vou julgar uma situação limitando aos meus julgamentos, aos propósitos que eu tenho, mas eu vou abrir para outras possibilidades de receber e dar contribuições e aprender a fazer perguntas e receber respostas. E chegamos ao final, então, dessa 7ª lição, dessa segunda parte. Uma boa leitura, uma boa prática para você. Um abraço.